Bom dia. Gostaria de dar as boas-vindas a todos nesse webinar com a pesquisadora brasileira Juliana Strop, que faz parte de uma série de webinars sobre a principal chamada da Comissão Europeia para a mobilidade pós-doutoral, que é a pesquisa a chamada para bolsas individuais das ações Marie Sklodowska-Curie, também abreviada MSCA-IF. IF para Individual Fellowship. Meu nome é Charlotte, represento a iniciativa da Comissão Europeia EURAXES, que tem o objetivo de facilitar a mobilidade de pesquisadores e apoiar vocês nesses projetos de mobilidade. O webinar de hoje vem complementar um webinar que foi dado na terça-feira, 14, agora, com os básicos sobre a chamada MSCA-IF. Para toda consulta sobre a chamada, lembrando que ela permite que vocês realizem um pós-doutorado na Europa, ou que vocês tragam pesquisadores para seus laboratórios brasileiros com fomento europeu, convido vocês a assistirem à gravação desse webinar de terça-feira, que está disponível no site da EURAXES Brasil, e vocês estão vendo o link aparecer na sua tela. A apresentação da terça-feira foi feita pela Elisa Nátola, que é assessora de cooperação internacional Brasil-União Europeia do CONFAP, o Conselho das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, as FAPs. Elisa é ponto focal das ações Marie Sklodowska-Curie no Brasil, e agradeço a presença dela hoje para responder às suas perguntas na segunda parte desse webinar. Gostaria apenas de lembrar algumas características dessas bolsas individuais. A chamada das ações Marie Sklodowska-Curie para bolsas individuais é aberta pela Comissão Europeia. Oferece bolsas pós-doutorais transnacionais. Transnacionais significa que os pesquisadores, as pesquisadoras, devem mudar de país. Vamos voltar a falar sobre isso já já. Existem dois tipos de bolsas individuais. Para vocês que hoje estão no Brasil e querem fazer uma temporada de pesquisa na Europa, ou para seus colegas que já estão na Europa e querem uma experiência em outro país europeu, são as bolsas europeias, European Fellowships. Para quem está na Europa hoje, inclusive os brasileiros, e querem vir para o Brasil para uma experiência de até 2 anos, as Global Fellowships, as bolsas globais. Essa bolsa individual financia pesquisadores individuais experimentados, experientes. Isso significa pesquisadores que tenham um doutorado, o título de doutor, ou, no mínimo, 4 anos de experiência, mesmo sem ter o título de doutor. Não tem limite de idade. Os pesquisadores, as pesquisadoras, são de todas as nacionalidades, inclusive brasileira, e em todas as áreas do conhecimento, inclusive ciências sociais e humanas. Quem submete uma candidatura? Vocês, pesquisadores, junto com uma instituição de acolhimento, também chamada instituição anfitriã, na Europa. Essa instituição é do setor acadêmico ou não? E vocês têm que submeter as suas candidaturas até o 9 de setembro, que é o dia que a chamada vai fechar. Bem, vale especificar que não são só projetos de pesquisa, são projetos de pesquisa e de formação, porque essas bolsas individuais objetivam o desenvolvimento da carreira dos pesquisadores, vocês desenvolverem novas ferramentas para vocês terem novas oportunidades de carreira no futuro. Esses projetos na Europa têm duração de 1 a 2 anos, e ainda é possível vocês realizarem uma estadia curta em outro país ou em outro setor, do acadêmico para o não acadêmico, ou da indústria, terceiro setor, para a academia. E, para terminar, uma regra muito importante é a regra de mobilidade. E, como falei no início, essas bolsas individuais são bolsas transnacionais, significa que tem que fazer a sua pesquisa num país europeu, onde vocês não tenham morado nem trabalhado mais de 12 meses nos últimos 3 anos. Isso é para os painéis científicos,
Nos outros painéis que vocês estão vendo também na tela, as regras são um pouco diferentes, vocês não podem ter morado mais de 3 anos nos últimos 5 anos. Bem, agora eu gostaria de apresentar a Juliana Strop, que vamos ouvir hoje. Juliana é brasileira e pesquisadora, ela tem formação em ecologia tropical e conseguiu uma bolsa Marie Curie individual. Ela realiza seu projeto MSA em taxonomia e macroecologia no Museu Nacional de Ciências Naturais na Espanha. O foco do seu projeto é em plantas das florestas tropicais da Amazônia e África. Agradeço já a presença da Juliana e a apresentação que vai começar a seguir. Depois da apresentação da Juliana, estaremos todas à sua disposição para responder às suas perguntas. Tanto a Juliana, quanto a Elisa ou eu da Euraxis podemos responder suas perguntas. Vou só pedir para vocês esperarem o final da apresentação da Juliana para fazer suas perguntas. Elas têm que ser feitas por escrito na parte perguntas, o question do GoToWebinar. Agora eu gostaria de dar a palavra para a Juliana. Muito obrigada. Ok, obrigada. Primeiro eu gostaria de agradecer... Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Primeiro eu gostaria de agradecer a Charlotte e o Daniel, da Euraxis, por organizar esse webinar. Para mim, e pelo convite também, para mim é um prazer poder compartilhar algumas dicas para a preparação da proposta Marie Curie. Eu vou começar a minha apresentação. Okay. Bom, algumas dicas. Eu vou ser bem concreta, descrever a minha experiência. Bom, a proposta que foi aprovada da segunda vez que foi submetida. Então, no primeiro ano, eu submeti quase a mesma proposta, ela teve uma nota muito boa, de 91%, mas infelizmente não foi suficiente. Na segunda submissão, com uma nota de 94,6, sim, a proposta foi aprovada. Então, o que melhorou? O que fez a minha nota aumentar da primeira para a segunda submissão? Bom, a proposta ela é dividida em 3 partes, né? Tem a parte de excelência, impacto e implementação. Cada uma dessas partes é avaliada e recebe uma nota que vai de 0 a 5. Para a proposta ser aprovada, tem que ter uma nota mínima de 4,6, 4,7 em cada um desses itens. Então, eu vou mostrar agora o que eu acho que fez a minha nota aumentar nesses itens, né? Bom, na minha opinião, a segunda proposta que foi submetida, ela estava muito mais clara, tinha relevância muito mais destacada e também estava com um formato muito mais bonito. Então, vamos lá. Como que a gente fez? Bom, o problema científico ele foi apresentado logo no primeiro parágrafo, também ilustrado logo na primeira página. O que ficou muito mais evidente foi tanto a credibilidade científica quanto a credibilidade de execução. Aqui eu vou mostrar, então, alguns exemplos que eu peguei da proposta que foi aprovada. Então, na primeira página, vamos lá, no primeiro parágrafo, o que a gente apresentou? A gente apresentou o que já é bem estabelecido na literatura, qual a lacuna do conhecimento nessa área e como o projeto vai preencher essa lacuna. Aqui é importante ter em mente, lembrar que o revisor, muito provavelmente, ele não é um especialista na sua área, né? Então, tem que escrever de uma maneira que intrigue a curiosidade da comunidade científica em geral. É bom dar uma olhada em algumas dicas, alguns truques de escrita que prenda a atenção do leitor. Por exemplo, alternar frases curtas com frases longas, ou, por exemplo, apresentar ideias contrastantes, uma na sequência da outra. Esse parágrafo é uma parte da proposta que dá bastante trabalho, existe bastante tempo de escrita e revisão, mas aqui é a sua chance de prender a atenção do revisor para que ele queira continuar lendo a sua proposta. Bom, na sequência, então,
vem o detalhamento do problema a ser abordado e também uma ilustração. Em todas as propostas aprovadas que eu vi, tanto em seminários como esse, como a proposta aprovada de uma colega, elas tinham uma figura logo na primeira página, uma figura que seja visualmente interessante, que resuma bem o problema que você vai abordar durante o seu projeto de pesquisa. Logo então, depois na segunda página, o que a gente fez foi colocar numa caixinha de texto as perguntas organizadas por Work Package. Então, aqui a gente detalhou todas as perguntas que foi apresentado quando descreveu o estado da arte na primeira página, mas elas são então apresentadas em uma sequência lógica. Então, por exemplo, o Work Package 1 vai responder pergunta A, B, C, e assim por diante. Assim, o revisor sabe, ele tem uma visão geral do que vai continuar a ser apresentado na proposta logo na sequência. Bom, então, com isso, a gente chega na parte onde vão ser descritos e apresentados os trabalhos, o trabalho que vai ser realizado em cada um dos Work Packages. O que a gente fez para destacar a credibilidade científica? No final da descrição dos métodos de cada um dos Work Packages, a gente colocou referências aos artigos, tanto os meus como do meu orientador. Então, por exemplo, no final, a gente escreve assim, esse Work Package conta com a experiência do pesquisador X na área Y. A ideia aqui, isso tanto meu como do meu orientador, a ideia aqui foi a orientação que eu recebi quando estava preparando a proposta, é mostrar que você e seu orientador já realizaram pesquisas semelhantes à que está sendo proposta e que, portanto, são capazes e vão implementar realmente o projeto de pesquisa que está sendo proposto. Agora, a parte da relevância. Bom, lógico que o projeto tem que ter um mérito científico muito grande, tem que ser pesquisa de ponta. E como a Charlotte mostrou, ela falou que a proposta também tem que ter um mérito para a sua carreira e um mérito também para a instituição que vai te receber. Então, essa foi a orientação que eu recebi também quando estava preparando a proposta. Como evidenciar o mérito para a sua carreira? A ideia é mostrar que você é um pesquisador bem-sucedido, você é um pesquisador com uma carreira, um pesquisador competente, mas que falta um pouquinho, um treinamento numa área bem específica que vai fazer você se tornar realmente aquele profissional de ponta. O que falta na sua carreira para dar aquele pulo que vai fazer você se tornar um profissional que não é muito comum no mercado, um profissional diferenciado. Como você pode contribuir para a instituição? Acho que a ideia aqui é pensar em alguma coisa da sua bagagem profissional, da sua história, que só você pode trazer para a instituição que vai te receber. Aqui, no meu caso, pode ser, por exemplo, a sua rede de contatos, a sua rede científicas, ou alguma coisa, alguma técnica que você domine muito bem e que pode ser interessante para a instituição que vai te receber, que vale a pena parar e pensar um pouco no quais são os aspectos únicos da sua carreira, tanto o que você quer melhorar para se tornar aquele profissional único e o que só você tem que pode trazer para a instituição que vai te receber. E essa parte, essas ideias, elas vão ter que ficar claras quando você for explicar a transferência do conhecimento, transferência do seu conhecimento para a instituição e da instituição para você. Como a gente apresentou isso? A gente apresentou em várias tabelinhas, de maneira que fique bem claro e de forma bem concreta. Então, a ideia aqui no começo da tabela, né? Qual o conhecimento ou técnica que vai ser transferida? Exatamente, bem específico, um método, análise estatística X ou uma análise de laboratório Y, uma coisa específica. Como esse treinamento vai ser dado? Que tipo? Os tipos de treinamentos, eles aparecem lá no modelo da proposta. Qual é a estratégia para se transferir esse conhecimento? Como vai ser? Vão ser cursos de 10 dias, cursos de longa duração,
Vão ser reuniões mensais, semanais, quinzenais? Tem que ser muito, muito, muito específico para a estratégia de transferência de conhecimento. E se puder, lógico, desculpa, colocar os nomes das pessoas que serão envolvidas em cada uma dessas atividades. A mesma estrutura dessas tabelas, a gente usou para explicar como seria feita a disseminação dos resultados. Então, por exemplo, no começo da tabela, a gente colocou os produtos derivados dos resultados científicos, qual seria a mensagem principal, o público-alvo e o impacto esperado. Só um minutinho. E o impacto esperado. Aqui a ideia, de novo, é ser bem, bem específico. Por exemplo, quando colocar o público-alvo, colocar a comunidade científica não é suficiente. A gente colocou comunidade científica numa área específica, não é pesquisador no início de carreira, pesquisador no estágio mais avançado da carreira, ser o mais específico possível. No impacto também. Por exemplo, vai aumentar a visibilidade da cooperação entre Brasil e Europa. Aumentar a visibilidade aonde? Para quem? Ou o impacto é aumentar a conscientização sobre um tema específico. Conscientização de quem? Aonde? Tem que ser muito, muito, muito específico e concreto. Bom, com isso em mente, dá para começar a pensar, então, no layout. As propostas aprovadas que eu vi, todas elas tinham um logo, que, lógico, remetem ao tema do projeto, né? E para fazer o layout, tem que realmente usar a criatividade. No meu caso, eu achei que eu não fosse ter tempo e não fosse conseguir fazer bem, então eu pedi ajuda para um amigo que é designer gráfico fazer tanto o logo como me ajudar no layout da proposta. A gente evitou ter uma página de texto corrido, sem nada, só texto, né? Então, sempre tinha aqui, sim, alguma parte do texto destacada em negrito, ou alguma tabela, alguma caixa de texto ou figuras. Aqui um exemplo para vocês. A primeira, do lado esquerdo, a gente vê a proposta como foi submetida no primeiro ano, que era um texto corrido, e o layout da proposta que a gente usou no segundo ano. A gente usou cores diferentes para cada uma das partes da proposta, né? Excelência, impacto e implementação. E a proposta, na minha opinião, ficou com um layout um visual muito mais leve e mais gostoso de ler. Agora o Gantt chart, que é uma parte bem, bem chatinha, mas que vale a pena perder um tempo, porque isso fez a minha nota melhorar bastante da primeira para a segunda submissão. Na primeira, na parte de implementação, a gente ficou com umas 4 e pouco, e na segunda a gente conseguiu a nota máxima 5. Então, como que a gente fez? Esse foi o Gantt chart da primeira aplicação. A gente fez o padrão, né? As atividades e o cronograma. A avaliação foi que a locação de recursos é apresentada de uma maneira muito geral e que não é discutida em detalhe suficiente. Então, é muito simples, não foi suficiente, né? Como, então, que a gente fez a segunda vez? Bom, as atividades, lógico, foram apresentadas utilizando exatamente os mesmos termos que foi utilizado lá em cima quando você descreveu os work packages. Usar exatamente os mesmos termos. A gente incluiu também todas as atividades de disseminação dos resultados e comunicação das atividades do projeto. Também incluímos o planejamento de riscos, relatórios principais, reuniões principais de avaliação do projeto. Tudo isso foi incluído no Gantt chart. A gente também incluiu o tempo de dedicação de cada uma dessas atividades. O tempo de dedicação de cada uma das pessoas envolvidas no projeto, tanto meu, como do meu orientador, como de outros pesquisadores que vão colaborar no projeto, em horas por mês, de todo mundo. E, lógico, depois, a gente colocou os milestones and deliverables,
que todos eles têm que estar bem especificados no texto, usando o mesmo código, o mesmo número, tudo certinho. É importante ter em mente aqui que tem que ter um equilíbrio, né, entre a ambição, que tem que ser um projeto ambicioso, mas também tem que ser um projeto que seja executável. No nosso caso, a gente propôs 2 artigos principais e um banco de dados. Então, tem que ser uma coisa, um balanço. Não pode ser nem muito, nem muito pouco. Tem que encontrar aí algum balanço. Agora, algumas dicas práticas na hora da escrita. Bom, o acrônimo do projeto ele tem que ser fácil de lembrar e também tem que ser fácil de pronunciar. A proposta ela tem que estar muito bem amarrada. E os produtos finais, ele tem que ser mencionado ao longo da proposta, tendo muito cuidado com a terminologia e as abreviações. Durante toda a escrita, o que eu tive sorte de poder fazer um bate-volta de questões com um colega. Bom, esse bate-volta é importante porque o colega, mesmo que não seja da sua área, ele vai te falar o que está claro, o que não está claro, o que deu para entender, o que não deu para entender. Deixar tudo para o final só por conta do orientador, talvez ele não dê tempo, não dê conta, né? E durante a fase final, eu tive muita sorte de poder fazer um bate-volta diário de correções com o meu orientador. Isso ajudou bastante, porque se num dia ele falava, Juliana, isso aqui não está claro, no outro dia eu já corrigia, ele já via se estava bom o suficiente ou não. Então, na fase final, foi realmente bem intensivo o nosso trabalho. Agora, pensando no cronograma, né? Bom, a gente está em abril. Eu acho que agora seria ideal já fazer um contato com o orientador, definir o tema e também entrar em contato com o National Contact Points e fazer a conta no site para baixar o modelo da proposta, né? Bom, por que eu falo fazer o contato com os pontos de contato nacional? Porque no caso da Espanha, não sei como é nos outros países, mas no caso da Espanha, eles podem ler a proposta antes dela ser submetida e também te dar um parecer na proposta. Isso ajuda, lógico que eles não vão corrigir escrita ou detalhe, é uma revisão assim superficial, mas que eles apontaram, falaram assim, aqui não está claro como a sua carreira vai se beneficiar do projeto, ou não está claro como a disseminação dos resultados vai ser feita, ou está confuso o que é disseminação, é comunicação, essas coisinhas mais chatas, eles concordam em ler. Mas é bom já entrar em contato agora para saber a disponibilidade e qual a data você poderia mandar a proposta para essa revisão. E daí, então, isso é abril, maio, né? E a gente vai para maio, junho. No começo de junho, então, seria bom já ter uma versão completa da proposta. Ter já o rascunho da parte 2, que é a parte onde você vai colocar seu currículo, algumas informações da instituição que vai te receber, que também quem vai te passar isso é o pessoal do ponto de contato nacional. Aí, junho e julho, começa o bate-volta das revisões. É bom ter em mente que o mês de julho inteirinho e o mês de agosto é férias na Europa, é como para a gente, como se fosse janeiro e fevereiro. Então, muitas pessoas não estão disponíveis, tanto os orientadores como o pessoal dos pontos de contato. Então, tem que deixar muito pouco para ser feito entre julho e agosto, porque realmente as pessoas não estão disponíveis. E, lógico, tentar fazer a submissão não no último minuto, mas um pouco antes, talvez um dia antes do prazo final, porque o sistema pode estar carregado, e aí se perder na hora da submissão, na hora de carregar a proposta no site, todo o trabalho é perdido. Então, tem que tomar um cuidado com isso também. Bom, eu acho que é isso. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Qualquer coisa também vocês podem entrar em contato comigo por e-mail. E se quiserem, pode dar uma olhadinha no site do projeto também, que ainda não está pronto, mas já vai estar quase no final. Então, muito obrigada.
Juliana, nós que agradecemos. Eu acho que eu posso falar em nome dos ouvintes. A sua apresentação foi muito esclarecedora. Muito obrigada por isso. Então, agora eu gostaria de dar a palavra justamente aos ouvintes para vocês fazerem perguntas. Vocês podem fazer as suas perguntas por escrito, devem fazer suas perguntas por escrito no módulo Perguntas do GoToWebinar. E nós vamos responder com a ajuda do meu colega Daniel, da Euraxis no Brasil também. Vocês podem fazer perguntas tanto para a Juliana quanto para a Elisa, que acabou de compartilhar a sua câmera, que é ponto focal das ações Marie Sklodowska-Curie no Brasil, e eu, se eu puder ajudar em alguma coisa da Euraxis Brasil. Bom, pessoal, aqui é o Daniel, estou trabalhando aqui nos bastidores, vou fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é relacionada a essa confusão que a gente está vivendo sobre o coronavírus, né? Se isso vai afetar a agenda, né, da chamada e quando que as fellowships vão começar. Eu acho que essa pergunta é uma que ainda não tem resposta, né? Porque não sabemos quais são as consequências, mas Elisa, você tem alguma coisa para falar em relação à mudança de cronograma? Que já tem alguma notícia sobre isso? Elisa? Elisa, tem que tirar do mudo. Oi, melhorou? Sim, uma posição certa a respeito, no momento não tem, porque ainda o prazo está bastante na frente. O que tem acontecido nos prazos mais próximos é que foram realmente adiados. E também os projetos já aprovados, que já tinham cronograma, têm uma flexibilidade para reorganizar toda a mobilidade e as atividades previstas. Então, certamente, a comissão é muito atenta em relação a isso. Caso isso seja ainda impactante, na hora que os projetos podem começar a passar pela fase de avaliação e depois implementação, certamente terá uma flexibilização disso. Perfeito. Agora uma pergunta para a Juliana. Agradeceram aqui por você compartilhar sua experiência e perguntam se durante a elaboração do projeto, se você recebeu um apoio de algum departamento, seja de alguma instituição brasileira ou espanhola, voltada para a elaboração de propostas e editais, ou se você elaborou isso somente com o apoio do seu supervisor na Espanha. Eu tive um apoio bem grande do pessoal lá do National Contact Points da Espanha, que é o pessoal do CSIC, Programas Europeus, né? Eles também organizaram seminários como esse, onde 3 pessoas que tinham recebido a proposta apresentaram como elas fizeram, e depois eles também, o pessoal do contato nacional, ponto de contato nacional, que me informou todos os dados sobre a instituição que tem que ser incluídos na proposta. Por exemplo, tem uma parte da proposta que tem que mostrar a importância e a competência da instituição, né? Então, por exemplo, o museu já recebeu tantas bolsas Marie Curie, forma tantos doutores por ano, são essas coisas, essas informações, quem me passou foi o pessoal do pontos de contato. E essa que me ajudou bastante foi quando eles puderam ler a proposta antes de ser submetida. Eu acho que eu mandei a proposta para eles lerem logo no comecinho de junho, e aí com as dicas dele, a proposta melhorou bastante também. Então eu acho que eles foram bem, como fala, prestativos. E lógico que o meu orientador também, ele foi, principalmente no final, lógico que na hora de discutir as ideias tem que estar bem sincronizado, né? Mas principalmente no final, quando começa essa bate-volta de revisão, tem que estar as duas pessoas bem dispostas para ter um resultado que tenha sucesso, né? Elisa, eu vou te pedir só para complementar, porque tem algumas perguntas relacionadas aos National Contact Points. Você podia explicar como é que funciona isso para os outros países também? Sim. Então, a rede de National Contact Points é uma rede que a Comissão Europeia cria, cada país com suas modalidades, que é principalmente, assim, a parte mais robusta nos Estados membros associados da União Europeia. Eles têm, normalmente, escritórios dedicados exclusivamente a isso, com equipes grandes.
Então, por exemplo, o da Espanha é uma referência, eles são muito bons e tem muita equipe para isso, porque é dedicação exclusiva para fazer esse tipo de apoio. Normalmente, algumas instituições até agregam pontos de contato nacionais de várias áreas, então, em Marie Curie, mas também nas outras áreas do Horizonte 2020, o que dá também uma riqueza transsetorial. Tem também princípios temáticos, que entende também do assunto científico, que nem necessariamente é assim para Marie Curie, que é aberto a todas as áreas. Mas também eles têm, talvez, o ponto de contato de saúde, que entende mais o tema, então, realmente é uma rede muito boa. Pelos países terceiros, ou seja, não europeus, no caso o Brasil, é menos intensa a coisa, porque aqui não temos um escritório para isso, mas são pontos de contatos individuais nas instituições que dão um apoio menos robusto do que é possível dar na Itália. De qualquer forma, tem sempre a possibilidade de contatar tanto os pontos de contato lá quanto aqui. Certamente os europeus têm mais estrutura para poder fazer esse acompanhamento mais intenso, né? Mas tem a rede, é uma rede colaborativa, a gente troca informações, troca perguntas, temos fórum de discussão. Se chega uma pergunta para mim que eu não tenho certeza, talvez tenha alguma questão que ligada a algum outro país, eu passo para meus colegas, eles podem me responder. Então, é uma rede que funciona de forma integrada e de apoio. Perfeito. Vai lá, Charlotte. Só complementando também, Juliana diz que foram os pontos focais que ofereceram as informações sobre a instituição de acolhimento dela. Isso é a organização da Espanha, mas não é o caso para todos os países. Então, nunca vamos dizer o suficiente, vocês realmente precisam ter uma instituição de acolhimento que está pronta a trabalhar com vocês, a recebê-los e a preparar suas propostas, justamente fornecendo essas informações sobre a instituição, quais são as infraestruturas dela que vai colocar à sua disposição, porque isso é fundamental para a sua proposta, etc. Ok? Depende de país a país, no caso da Espanha, essas informações foram oferecidas pelos pontos focais, às vezes são as próprias instituições que vão fornecer essas informações. Muito bem. O pessoal está perguntando se vai poder ter acesso à apresentação da Juliana. A gente vai colocar no nosso site, vai estar disponível para vocês, a gente vai ter um e-mail de follow-up onde vocês vão receber esse link. Acho que essa pergunta aqui, mais direcionada à Elisa, tem um pesquisador que vai... Oi? Isso, no site do Confap também. Vamos divulgar no site do Confap e divulgar nos estados. Perfeito. Tem uma pergunta de um pesquisador que vai terminar o doutorado em abril de 2021. Aí ele quer saber se ele já poderia concorrer na seleção, se não, quando que ele poderia concorrer? Então, a regra é que deve ser um pesquisador experiente, que é o alvo das Individual Fellowships, diferentemente de outras áreas de Marie Curie que estão abertas a pesquisadores de início de carreira. A definição de pesquisador experiente é ou já ter o título na hora que é o prazo da chamada, ou ter até no mínimo 4 anos continuativos ativos em pesquisa a partir do momento que o pesquisador é elegível para pleitar um doutorado. Então, isso depende caso a caso. Se ele ou ela se enquadra na categoria de ter esses 4 anos, vai ter que justificar, explicar isso num formulário, uma página específica dentro da própria proposta. Orientações para como preencher isso são disponíveis tanto nas minhas slides, que são disponibilizadas no site do Confap e do Euraxis, sobre orientações para a elaboração da proposta, que é uma slide da rede dos pontos de contato nacional, do Net for Mobility, e também no Handbook, que é um documento de orientação que serve também para orientação para outras partes, que não é um documento oficial da Comissão Europeia, não é o Guide for Applicants oficial, mas é um documento que é elaborado pelos pontos de contato nacionais, reunidos no projeto Net for Mobility Plus, que dá dicas, orientações, como poder preencher todos os vários campos, inclusive esse para comprovar a experiência. Perfeito. Uma pergunta agora para a Juliana, em relação ao seu trabalho envolver justamente ecologia tropical na Amazônia.
A pesquisadora pergunta se você realizará algum trabalho de campo na Amazônia e se isso consta já no plano de trabalho, na sua proposta, e se durante a implementação do seu projeto você pode realizar atividades de campo em outros países fora da União Europeia, por exemplo. No meu caso, a minha proposta não tem trabalho de campo, é um trabalho que eu vou fazer com um banco de dados. Mas eu tenho uma colega, que foi a pessoa que me mostrou a proposta aprovada dela, que o trabalho dela sim tinha, eu acho que tinha trabalho de campo na Amazônia, e ela veio fazer durante a proposta. Então, eu acho que tem uma parte de coleta de dados que não deve, que poderia ser feito no Brasil, por exemplo, mas eu não sei, no meu caso eu não tenho nenhum trabalho de campo, mas eu acho que poderia. Elisa, se você quiser complementar, pode ter trabalhos de missões fora da União Europeia? Bom, imagino que sim. O caso são casos específicos, mas se faz sentido para poder justamente desenvolver, claro que tem que ser sempre assim, ligado a uma instituição que está de acolhimento, né? Uma instituição de destino. E também tem uma outra possibilidade, que não é trabalho de campo no Brasil, mas dentro da Europa, os projetos podem prever um secondment para outra instituição, por um período até 6 meses. Por exemplo, você pode escolher uma universidade, que é a sua universidade primária de destino, seu host institution, e de lá, se tem sentido, se tem uma motivação, pode escolher uma outra instituição, sempre acadêmica ou não acadêmica, sempre na Europa, países associados, para poder fazer uma outra atividade em outro lugar. Aí isso pode ser incluído na proposta também, deve, no caso. Juliana, você quer complementar? Porque eu acho que isso é o seu caso. Não, no meu caso, eu tenho a bolsa para o Museu Nacional de Ciências Naturais da Espanha, mas eu tenho 6 meses de secondment na Universidade de Luxemburgo, que é onde eu estou agora. Então, o que eu fiz foi combinar. Eu acho que na parte de treinamento pode ser uma vantagem se tem um pouco um aspecto interdisciplinar. Por exemplo, no meu caso, eu sou ecóloga e eu estou fazendo secondment no Departamento de Ciências da Computação. Então, para ampliar a minhas técnicas, meu conhecimento técnico, coloquei uma coisa que é um pouco fora da área de ecologia, entendeu? Que vai complementar a minha formação técnica. Eu acho que isso pode ajudar também, colocar assim, um secondment ou um treinamento de 3 meses. Também tem a opção de fazer short stay, que não é um secondment, né? 3 meses, mas 1 mês, 2 meses em uma outra instituição. E se conseguir ligar isso a algum aspecto interdisciplinar, eu acho que ajuda. Perfeito. O pessoal está perguntando... Deixa eu só Vai lá, Elisa, desculpa. A questão da interdisciplinaridade é um elemento de força da proposta, se tiver claro sentido, é uma coisa vista bem na avaliação também. Exato. Perfeito. O pessoal está perguntando aqui se tem pontos de contato nacional em outros países, como na Alemanha, mas sim, tem em todos os países associados ao Horizonte 2020, também os países membros da União Europeia e também países terceiros, como a Elisa falou. Ela é, por exemplo, ponto de contato nacional do MSA aqui no Brasil, lembrando que essa rede é mais desenvolvida na Europa, tem mais pessoas trabalhando lá nos países europeus. Só para complementar, nas slides que eu apresentei da outra webinar que estão disponíveis, tem uma página que tem escrito apoio, aí tem o link do projeto Net for Mobility Plus, que é o projeto que agrega todos os pontos focais. Aí ele pode encontrar, além das informações de orientação, também os contatos nos países. Perfeito. Isso também pode ser no site da Comissão Europeia, mas no Net for Mobility Plus ele está mais fácil de achar. Perfeito. Uma pergunta aqui para a Juliana em relação ao seu contato com o orientador. Se você já conhecia o seu orientador previamente, como é que foi esse primeiro contato? Se foi por e-mail, se foi pessoalmente, se era alguém que você já conhecia? Como é que é essa relação com ele para escrever a proposta? Então, eu já conhecia, já tinha feito um artigo com ele junto, mas sem nunca ter encontrado com ele pessoalmente. Então, no primeiro ano, foi o ano que
que a gente acabou se conhecendo, na verdade, quando eu preparei a primeira proposta. Eu já conhecia, mas não muito bem. E aí, no segundo ano, que a gente teve, assim, uma troca mais direta, que a gente já se conhecia um pouco melhor. Mas eu já tinha contato com ele antes de escrever a primeira proposta que foi rejeitada, já conhecia. Mas, deixa eu só falar uma coisa. O meu orientador aqui do Secondment, eu não conhecia, e na verdade eu encontrei na internet, que eu falei, eu preciso de uma formação técnica de computador, então procurei no Google e escrevi um e-mail. E a minha impressão é que as pessoas, pesquisadores aqui, eles são muito receptivos e abertos, se você quiser escrever uma proposta, porque é uma vantagem para a instituição ter um bolsista Marie Curie, porque é você que vai trazer tanto um financiamento, tanto a sua experiência para a instituição. Então, eu acho que procurando, mesmo se não tem um contato anterior, não tem problema, entendeu? Minha experiência é que as pessoas tendem a ser abertas e receptivas quando você entra em contato para escrever uma proposta Marie Curie. Perfeito. Uma pergunta aqui que acho que a Elisa pode responder. Um pesquisador, por exemplo, uma pesquisadora submeteu a proposta e foi avaliada com 87%. Aí ela está perguntando sobre utilizar o mesmo acrônimo e manter o título, se há algum problema nisso, e se isso pode ocasionar uma nota pior por algum motivo. Não, eu fiz isso pessoalmente, até mudei de edital, mantive o mesmo título, adaptei. A questão, o fato de ser avaliado uma vez é uma coisa positiva, porque tem uma avaliação, um Evaluation Summary Report, que diz onde é que você precisa aprimorar. Juliana sabe disso, pode confirmar. Você sabe quais são os pontos de força da tua proposta? Claro, tem que pesquisar se nesse prazo de tempo aquele acrônimo talvez já foi usado, aí não seria legal. Mas o fato de ter uma avaliação já, isso aqui dá um norte muito bom. E tem que, assim, as avaliações da Comissão Europeia são muito enxutas, mas são muito ricas. Ou seja, cada palavra tem um porquê. Então, tem que realmente ler com muita atenção, entender exatamente o que a comissão quer para você melhorar as várias partes. Só uma coisa, eu usei, nas duas submissões, eu usei exatamente o mesmo acrônimo e o mesmo nome, e o título, exatamente igual. Perfeito. Ainda para você, Juliana, uma pergunta sobre o seu cronograma de implementação. Se você conseguiu executar exatamente como definido na proposta, ou se você teve que fazer alguma adaptação, como é que é isso na prática, né, quando você tem a fellowship? Eu comecei em dezembro agora de 2019. Estava indo tudo muito bem, até que tudo meio que agora está um pouco difícil para todo mundo, né? Então, tipo, eu comecei o second, depois de 2 semanas veio o confinamento. Então, a parte que eu ia fazer aqui na universidade, que era a parte de computação, de montagem do banco de dados, está atrasada. Na verdade, eu não sei como que vai ser isso. Então, eu acho que esse ano, essa coisa de cronograma não dá muito para saber como vai ser, né? Então, estava indo tudo bem até 12 de março, vamos dizer. Perfeito. Só para esclarecer também, a União Europeia, com toda essa situação, lança diversos informes falando sobre adaptação de quando vão ser as chamadas, né? Quando que as novas deadlines vão acontecer e o que isso impacta também para os projetos. E tem uma página agora específica sobre os impactos para os pesquisadores Marie Sklodowska-Curie, MSA, onde os pesquisadores podem encontrar essas informações. Então, lógico, como essa é uma situação um pouco extraordinária, às vezes o cronograma não dá para ser executado como sempre. Agora que estão perguntando aqui, talvez a Elisa possa explicar, sobre essa regra inicial de não ter morado anteriormente na Europa, porque não ficou claro se para uma proposta dessa de pós-doc pode ter morado, como é que funciona? Quantos meses dentro desses 3 anos não pode ter morado continuamente, não continuamente na Europa? 12 meses seguidos nos últimos 3 anos. Perfeito.
E aqui tem uma pergunta também sobre os secondments. Como é que funciona, como é que isso é visto na avaliação, se isso é essencial, se tem que ter um número mínimo ou máximo em relação aos secondments dentro da proposta. O secondment, está entendendo? O secondment para outra instituição? Isso. Além da instituição principal que vai acolher, que aquele já é um deslocamento, mas não é obrigatório, é uma possibilidade, também é uma possibilidade que se pode pleitear se faz sentido, mas não tem projetos que não prevê isso, só é one institution and one researcher. Perfeito. Aqui tem um pessoal perguntando sobre o site National Contact Points, a gente vai colocar disponível para vocês, como a Elisa falou, tem o Net for Mobility, onde vocês vão encontrar todos esses National Contact Points. Só para esclarecer também para o pessoal, as perguntas que são muito específicas sobre, eu tenho um projeto de pesquisa X ou Y, esse projeto é bom ou não, a gente não vai entrar muito nesse mérito e vocês podem entrar em contato com a gente diretamente para perguntar sobre isso, até com a Elisa também, os nossos contatos vão ficar disponíveis para essas perguntas mais específicas. Agora uma pergunta... Só complementar uma questão, assim, os pontos de contato nacionais podem orientar, mas tem assuntos que somente o avaliador vai poder dizer se é bom ou não é bom. A gente não tem nem direito, nem papel, nem não podemos dizer isso pode, isso não pode, se é bom ou como melhorar. São apenas dicas, são uma rede de apoio. Mas o que realmente depois que faz a decisão é a avaliação dos avaliadores, né? A Comissão Europeia normalmente contata mais de um avaliador, 1 a 3 avaliadores, fazem suas avaliações, depois cruzam para fazer uma avaliação consolidada. Então, a avaliação da União Europeia é muito criteriosa, muito intensa, tem mais de um avaliador sobre a mesma proposta, e quem realmente vai dizer a qualidade, os critérios, a pontuação, se a avaliação é feita exclusivamente pelos avaliadores. Perfeito. Uma pergunta agora para a Juliana, se é mais sobre, acho que o emocional, assim, se a não aprovação do primeiro projeto trouxe algum receio para você submeter o projeto novamente? Na verdade, como fala, é aquela sensação que você fica feliz porque teve uma nota boa, tem um selo de excelência, fala assim, sua proposta é excelente, porém não o suficiente. Então, eu fiquei feliz que é uma proposta muito, muito bem avaliada, com 91, mas dá aquele gostinho de quase, sabe? Então, na verdade, é uma mistura dos dois, mas quando eu comecei a fazer a segunda proposta, foi muito útil ter essa primeira avaliação. E já ter uma coisa, não começar do zero, sabe? Já ter uma coisa bem sólida e saber que estava na direção certa para continuar. Então, a minha dica é o seguinte, se decidir escrever a proposta, não é uma coisa que dá para fazer, eu vou fazer, vou tentar, assim, meio mais ou menos, sabe? Não, você vai escrever, se pega para escrever, tem que ser uma coisa levada bem a sério, e é bastante trabalho, mas vale a pena. Aí já enganchando no que você falou do vale a pena, tem muita gente perguntando sobre as atividades previstas no projeto, né? Como é que você descreveu elas e quais são essas atividades, especialmente relacionadas a treinamento. Se você pudesse descrever um pouco mais sobre a sua experiência implementando a fellowship na prática também. Tá. Bom, as atividades que estavam escritas lá do Gantt chart, elas são as atividades, incluía, por exemplo, compilação de um banco de dados, e aí tem algumas técnicas, no meu caso era data mining, big data, essas coisas, né? De uma parte de computacional, que era parte do treinamento, depois vem a parte da análise de dados, e aí eu coloquei também, para análise de dados, coloquei colaborações específica na área que meu orientador é realmente experiente, e incluir outros pesquisadores, por exemplo, em outros tipos de análises para complementar a especialidade do meu orientador. E, bom, das atividades do projeto era isso, era compilação do banco de dados e análise de dados, não tinha nada assim, técnica de laboratório, o trabalho de campo, não tinha nada muito complicado. Perfeito. Vou responder algumas perguntas que estão sendo feitas aqui
Em relação, por exemplo, à língua de proficiência, o pessoal tem perguntado bastante, isso varia sempre de país para país, depende da sua instituição de acolhimento, mas as propostas são sempre redigidas em inglês, né, para as avaliações. O pessoal também está perguntando sobre modelos de projeto, né, e tem o template, como a Juliana bem explicou, é quando você vai fazer a sua candidatura, para você saber o que você tem que preencher exatamente. Também tem um pessoal perguntando sobre as áreas do conhecimento, todas são elegíveis, mas não tem templates específicos para as áreas. Por exemplo, tem um pessoal perguntando se existe algum modelo de projeto de pesquisa na área de ciências humanas e sociais. Isso não existe, existe só um template geral para as propostas de modo geral. Aqui uma pergunta, talvez a Elisa possa falar, mas acho que é um pouco difícil também. Qual é a situação do Reino Unido para escrever uma proposta para Marie Curie? Ainda pode ser considerado uma universidade de lá? Ou por conta do Brexit, se isso não está valendo mais? Então, deixa eu só fazer um rewind um minutinho. A questão do inglês, as propostas têm que ser escritas em inglês e um inglês muito bom, ou seja, claro, tem que ser impecável. Então, claramente, nem todo mundo necessariamente tem que ser 100% proficiency madrelíngua, mas então é bom ter alguém que faça uma revisão também linguística, de coerência, como a Juliana mesmo falou, também pela parte da escrita do inglês. Quanto ao Reino Unido, as orientações que temos recebido é que o Reino Unido ele participa durante o programa Horizonte 2020 até o final dele, porque já contribuiu também no programa, no Financial Framework, já foi tudo definido. Então, para a chamada vigente agora, né, 2020, ainda pode. Depois, vamos ver como é que fica, se fica associado ou se não sabemos. Mas, por enquanto, sim. Perfeito. Ainda para você, Elisa, o pessoal está perguntando se é possível tentar mais de uma modalidade de individual fellowship, porque a gente sabe que tem algumas que são diferentes umas das outras, o pessoal está perguntando isso, e se é possível acessar projetos aprovados. Então, o pesquisador tem que apresentar um projeto para uma modalidade. E também não adianta ficar tentando para mais modalidade, porque isso não vai mudar nada. Porque também acontece que se um projeto é apresentado numa modalidade e ele não é exatamente a modalidade mais adequada, pode ser que a própria avaliador já troca isso. Isso aqui não faz, mas é um projeto só. E outra coisa que era sobre se existe, se eles podem acessar projetos aprovados, MSE. Em princípio, não, a não ser que algum pesquisador disponibilize isso, porque claramente é uma coisa, assim, são documentos reservados. Nós tivemos uma vez uma possibilidade, compartilharam conosco um projeto que a gente usou para fazer um treinamento prático, junto com a Charlotte também. Aí a gente tinha uma proposta e usamos, mas é porque o próprio pesquisador colocou online, mas isso aqui é bastante raro. Só para complementar, existe uma associação de bolsistas Marie Curie no Brasil, umas pessoas que foram contempladas com esses fomentos da Comissão Europeia, e tanto para fazer um pós-doc, como talvez em outras linhas também, porque a Marie Curie não financia só pós-doc, mas também várias outras atividades e formação de pesquisadores. Mas entre eles, alguns foram financiados para projetos de pós-doc, como a Juliana, e se vocês quiserem entrar em contato para perguntar se alguém está de acordo em auxiliar vocês no seu processo, em mostrar parte das suas apresentações, podem entrar em contato com Euraxis Brasil, @euraxis.net, e colocaremos em contato com vocês. E Juliana também se disponibilizou, se alguém quiser submeter uma proposta na área dela, ela pode também fornecer informações sobre não sigilosas sobre a proposta dela. Perfeito. Uma pergunta agora para a Juliana em relação à carga horária. Você falou, né, que de começar agora em abril, maio e tudo mais, preparação da proposta, mas o pessoal está perguntando quanto tempo você dedicou integralmente a isso e como conciliar com outras atividades de trabalho. Se você teve que conciliar com muita coisa, se é possível, qual é a carga horária aproximada assim, para essa proposta?
Olha, no segundo ano que eu já tinha a primeira proposta aprovada, foi um mês de trabalho bem intenso, que eu trabalhava assim, eu acho que vamos dizer umas 8, 9 horas por dia direto, sem fazer, não fazia mais nada. Um mês direto. Mas um mês não é suficiente para começar do zero, sabe? Porque no segundo ano eu já tinha a proposta do primeiro ano. Se eu não tivesse, não teria sido suficiente. Eu acho que tem que contar pelo menos um mês de dedicação total, e aí uns 2 ou 3 meses que você vai conciliando com outras coisas. Agora, isso é pessoal, eu tenho criança pequena, então, tipo, é de cada um, né? Mas é um tempo, exige uma dedicação boa. Eu só queria complementar que a proposta em si, ela não é extensa. Ela realmente, o fato que não é extenso, o formulário não pode ser muito amplo, tem limitações de páginas, isso pode pensar, é projeto pequeno, eu faço rapidamente. Mas não, porque você precisa colocar tanta informação num espaço pequenininho assim. Aí essa capacidade de síntese, de clareza, de relevância, como o Juliano falou, é que leva mais trabalho, porque tudo que você tem que aproveitar daquelas 10 páginas e dar outras das páginas a mais em cada palavra. Então, esse é o trabalho mais desafiador. Perfeito. Tem um pesquisador aqui também perguntando em relação aos widening countries, como ele poderia se beneficiar em relação a uma candidatura com um widening country. Poderia também explicar o que é um widening country, Elise? Eu não sei exatamente não sei responder agora, precisaria receber por escrito, mas sei que tem uma área do programa que facilita a mobilidade para os países que não são nem membros, nem associados, mas são países que são, assim, em volta desse processo de ampliamento. Mas especificamente não sei se tem algum privilégio específico em fazer uma ação junto nesse sentido. Pode me mandar por e-mail que eu faço uma pesquisa mais específica, eu respondo. Não sei se Charlotte tem como complementar. Sim, eu posso complementar, acho que a Juliana também. O Widening Country é um mecanismo que permite que os países que menos recebem candidaturas e menos recebem bolsistas de terem fundos adicionais. Então, na verdade, esses países são os mesmos para os quais a bolsa é elegível, alguns países europeus e associados, inclusive Portugal, Sérvia e muitos países do leste europeu. Isso quer dizer que quando vocês submetem a sua candidatura, vocês têm que dizer se vocês estão de acordo que seja avaliada também para o Widening Country. Se sua proposta for de excelência, muito bem avaliada, mas não tiver fundos o suficiente para ser financiadas, como foi o caso da Juliana o primeiro ano, ela recebeu uma super nota, mas não tinha fundo suficiente para financiá-la. Então, automaticamente, a sua proposta, se você optou por essa possibilidade, ela é avaliada para entrar nos fundos adicionais dos Widening Country. Obviamente, a sua proposta tem que ser para um desses países elegíveis. Perfeito. Tem um pessoal aqui mais fazendo uma pergunta sobre carreira de modo geral. Se nessas fellowships, como é que são previstas as férias? Como é que você calcula isso na sua proposta, ou se você calcula isso? Acho que a Juliana pode falar um pouco sobre isso e sobre pesquisa na Europa, de modo geral. O que eu fiz no Gantt chart, quando eu coloquei, eu não... Por exemplo, para alguns meses, eu não coloquei o máximo de 40 horas por semana. Entendeu? Eu coloquei a minha carga horária que não soma 40 horas por semana para todos os meses. Também para mostrar que daria, assim, teria uma flexibilidade para adaptar alguma flexibilidade no cronograma. Mas eu não coloquei nenhum mês de férias. Na verdade, eu acho que não sei se pode, se tem. O que eu fiz foi diminuir a carga horária de alguns meses, mas não deixei nenhum mês que eu ficasse de férias.
Perfeito. Tem algumas 2 ou 3 perguntas em relação ao currículo, que o pessoal sempre pergunta quantidade de artigos, o que seria um currículo de excelência, perguntando se a gente saberia informar exatamente o que seria um currículo necessário para aplicar para essas fellowships. Eu não sei se Elisa e Charlotte querem falar um pouco sobre. Posso dizer? Então, não tem uma definição exata, o que é que tem que se incluir ou não. Tem sempre orientações e dicas. Lembrando que o critério principal de avaliação é a excelência, então mostrar realmente a excelência do pesquisador, inclusive com suas publicações. Dentro do handbook, esse documento feito pelo Net for Mobility, tem um exemplo de orientações de quais são as dicas de o que incluir, em que tamanho e tudo. Então, eu aconselho de consultar o handbook e tentar seguir aqueles conselhos, porque foi feito baseado sobre a experiência de NCPs que avaliaram e viram, leram muitas propostas, mas não tem uma regra certa nesse sentido. É importante destacar a excelência mesmo, também, assim, na produção acadêmica também. Bom, acho que a gente respondeu a maior parte das perguntas, quase todas. A Charlotte foi respondendo algumas por escrito aqui no chat também, que eu estou vendo. Charlotte, se você quiser fazer alguns últimos comentários, também dá a palavra a Juliana e a Elisa, eu passo para você aí a bola. Está no mudo, está no mudo. Gostaria de agradecer a Juliana pela apresentação muito esclarecedora e a Elisa pelas informações todas que ela ofereceu na terça-feira, na apresentação extensa que ela fez das ações Marie Sklodowska-Curie, de como submeter suas candidaturas. Esse webinar foi gravado, está disponível no site da Euraxis Brasil, do Confap, do Enrich. Então, consultem esses documentos, todas as apresentações também estão disponíveis e não hesitem também em fazer perguntas por escrito. Agora, antes de encerrar, eu dou a palavra para a Juliana e depois para a Elisa, se elas querem complementar. Bom, rapidinho, eu agradeço o convite. Espero que minha apresentação, agora nas perguntas e respostas, tenha desmistificado um pouco o que é preparar uma proposta Marie Curie. Não é difícil, mas dá muito trabalho. Mas depois é um resultado que vale muito, muito a pena. Então, eu quero mesmo encorajar o pessoal a preparar a proposta, que se não é aprovado do primeiro ano, não é um trabalho perdido. Pode ser aprovado depois no segundo, quem sabe até numa terceira vez. Não é perdido e precisa ter mesmo motivação que vale a pena. É isso. Eu também queria agradecer e também me conectar com o que a Juliana falou, que em muitos casos é um exercício muito que enriquece muito, porque, por exemplo, eu participei como coordenadora num projeto Marie Curie, como Technical Administrative Staff. E a minha primeira proposta não foi aprovada também, e também não era Marie Curie, eu apresentei para um outro edital do H2020. Então, o que eu quero dizer é que o programa de apoio à pesquisa e inovação da Comissão Europeia, ele é muito abrangente, tem muitas linhas de fomento, de pesquisa, são bolsas individuais, mas tem muito projeto de rede, de pesquisa e inovação, tem muitas opções. Então, o trabalho para aprender a escrever esses projetos nas suas estruturas, cada edital muda, claro, o tamanho, os critérios de avaliação, mas é um tipo de exercício que não é perdido, pode ser reconvertido em outro edital, ampliado, adaptado às outras chamadas, que cada um tem suas regras, suas diretrizes, mas com certeza são projetos que agregam muito a evolução da carreira e, enfim, pode ser muito útil para a humanidade em geral. A pesquisa é importante. Muito obrigada a ambas, muito obrigada a vocês pelo interesse em realizar um pós-doc na Europa e seguimos à disposição para ajudá-los nesse processo e em breve vocês receberão todos os links úteis para começar as suas propostas. Muito obrigada e um bom dia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.